Paróquias organizam caravanas para a Missa da Unidade. Mineiros vão às ruas contra a corrupção. E ainda, falta de radares coloca em risco quem circula pela MG 30 em Nova Lima. Estes são os destaques do Horizonte Notícia, que está começando. Dia 15 de março, os brasileiros foram às ruas para protestar contra a corrupção, pedir a reforma política e o impeachment da presidente Dilma. Em Belo Horizonte, pelo menos 24 mil pessoas se reuniram na Praça da Liberdade, lugar que em 1984 foi palco das manifestações do movimento Direta Já. O movimento de combate à corrupção, composto por mais de 100 instituições, entre elas a Arquidiocese de Belo Horizonte, reforça a necessidade de ampla reforma política. A Praça da Liberdade ficou tomada por manifestantes na manhã do dia 15 de março. Como em Belo Horizonte, outras centenas de cidades participaram dos protestos. Segundo as estimativas da Polícia Militar, aproximadamente 2.300.000 pessoas foram para as ruas no domingo em todo o Brasil. De acordo com este cientista político, a manifestação foi democraticamente legítima. É muito importante que na democracia todos os segmentos sociais protestem, expressem seus pensamentos, sua visão de mundo e de sociedade. Isso só é possível porque existe democracia plena no Brasil. Uma das reivindicações dos manifestantes é a reforma política, que depende do Congresso para acontecer. Esse assunto já é discutido em diversos setores da sociedade há alguns anos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a PUC Minas vem realizando debates sobre o tema. O último foi no início desta semana. Então, hoje existe uma mobilização da sociedade civil em torno de uma reforma política democrática que, entre outros pontos, pleiteia o fim do financiamento privado das campanhas. Empresas não votam, pessoas jurídicas não votam. Quem vota é o cidadão que deve eleger o seu representante. Então, nesse sentido, uma série de entidades, através da CNBB, da OAB, da União Nacional dos Estudantes, a Unesp aqui da PUC Minas e Arquidiocese, estamos muito envolvidos nessa reforma política democrática. Os representantes do movimento de combate à corrupção, que reúne mais de 100 entidades da sociedade civil, propõem mudanças significativas no processo eleitoral. Os nossos políticos, embora nesse setor possamos contar com pessoas interessantes, mas é um corpo doente, patológico. O nosso sistema ele não comporta mais, ele está descasado com o desejo de democracia e participação do povo brasileiro. É um sistema que abriga pessoas de segundas intenções, que são verdadeiramente, inclusive, de fato, achacadores. Essas manifestações, elas mostram também a insatisfação do povo brasileiro, e isso é muito bom, com tudo aquilo que não está bem, e principalmente com a corrupção que é crônica no nosso país, que é secular no nosso país e que precisa ser resolvida. Nós precisamos de ação, né, que cada um de nós precisa desenvolver, que as instituições precisam desenvolver para cortar de fato, né, esse processo de corrupção no país. E isso eu gostaria de manifestar muito claramente, que gostaria de ter visto nessas manifestações um desejo muito claro, inequívoco, pela reforma política, e não apareceu. Está chegando o dia de uma das principais celebrações da Semana Santa, a Missa da Unidade. No ano passado, o evento reuniu quase 20 mil pessoas no Mineirinho. A Missa da Unidade é conhecida como um momento de reconciliação entre os penitentes e a comunidade de fé. Durante o evento, os padres confirmam, junto ao arcebispo Dom Valmor, o compromisso de servir a igreja. A Missa da Unidade, ela tem a sua importância quando ela expressa a unidade. Daí o nome. Que unidade é essa? É a unidade do bispo local, o arcebispo nosso, Dom Valmor, com seus bispos auxiliares, e o clero e todo o povo de Deus. Alguns itens são indispensáveis durante a cerimônia, que tem como ponto alto a bênção dos santos óleos. Entre eles estão as âmbulas para a comunhão dos fiéis, os cálices para a presidência e para os padres e o vinho. A Missa da Unidade é uma das mais importantes celebrações da Semana Santa. Há 35 anos ela acontece aqui no Mineirinho.
O momento revela a união entre o clero e o povo de Deus. Várias paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte se organizam para fazer parte do evento. Eu penso que essa motivação ela deve partir das comunidades paroquiais. Cada paróquia, com as suas comunidades, com seu pároco, com seus grupos de pastorais, deve então ser incentivados a participar dessa missa. Aqui na paróquia Nossa Senhora das Dores, nos últimos 3 anos, nós estamos indo com uma van, cerca de 20 pessoas. Segundo o padre Sobreira, as paróquias que ainda não se prepararam para o evento devem começar o quanto antes. Não deixe para a última hora. Precisa se organizar, porque a partir de uma boa organização, você possibilita ao seu paroquiano, ao fiel que vai participar, o tempo que ele precisa para se organizar, em termos de ônibus, em termos de locomoção, em termos de lanche, às vezes, os cuidados que deve se tomar para ir até o Mineirinho, o horário que deve sair. Então, precisa de tempo, organização e querer fazer isso. E fazer com amor, com alegria. A Arquidiocese de Belo Horizonte apresenta um hot site dedicado ao principal período de oração e penitência do catolicismo, a Quaresma. A data antecede a principal celebração da Igreja Católica. O hot site, criado especialmente para os 40 dias que antecedem a ressurreição de Jesus, comemorada na Páscoa, apresenta as celebrações da Quaresma e uma via sacra virtual. Na aba destinada aos festejos, podemos acompanhar as datas comemorativas e seus significados, como, por exemplo, a Quinta-feira Santa, onde acontece o tradicional lava-pés. O evento recorda o momento em que Jesus, durante a sua última ceia, lavou os pés dos apóstolos. Na Via Sacra virtual, os fiéis têm a oportunidade de lembrar as 15 estações pelas quais passou Jesus até a ressurreição. Em cada passagem, além da explicação do momento, há uma oração. O excesso de velocidade dos veículos e a falta de restrição de caminhões na MG30 em Nova Lima tem colocado em risco pessoas que moram e estudam próximos à via. Alunos de uma escola fizeram um abaixo-assinado pedindo solução urgente ao DER, Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais. Já faz 5 meses que quem passa pela MG 030 não precisa se preocupar em ser multado por excesso de velocidade. Os radares estão desligados e têm colocado em risco quem utiliza a via. Alunos dessa escola estão indignados. A MG está muito perigosa, muitos caminhões pesados, radares desligados, as balanças também. De um tempo para cá cresceu muito o número de caminhões de minério, de ferro, vários caminhões pesados e a entrada para a escola fica numa descida, numa curva. É mais difícil para eles o freio. A situação está muito complicada. Acho que é um atentado à vida, realmente, ter uma rodovia desse jeito perto de uma instituição escolar. Há ainda outro problema. A falta de uma passarela que liga as duas margens obriga os pedestres a atravessarem desse jeito, correndo e pulando a mureta. Esse guarda-reio ele tem aproximadamente 80 centímetros de altura, então é um complicador. Já tivemos o caso de uma fratura de uma perna de um funcionário. Para pedir por mais segurança, o colégio fez um abaixo-assinado diferente. Além das assinaturas, há desenhos que ilustram o perigo diário. O documento foi entregue ao DER, Departamento de Estradas e Rodagens. Fomos muito bem recebidos pela pessoa do senhor Luiz Macedo, que nos prometeu providências imediatas. Ele foi bastante célere na ação e disponibilizou a fiscalização através da caminhonete do DR aqui nos arredores. Em nota, o DR afirma que está aberto ao diálogo com a população e que não tem medido esforços para solucionar as pendências apontadas no abaixo-assinado.
Ainda de acordo com o DER, o contrato com a empresa que operava os radares aqui na MG30 venceu em outubro de 2014. No mesmo mês, foi lançada uma licitação para contratar uma nova empresa, que ficou conhecida no fim de novembro, mas foi contestada pelas concorrentes. E todo o processo foi cancelado. E até hoje não há uma data para que os radares voltem a funcionar. Existem muitos motoristas que não respeitam a sinalização, o que ainda aumenta mais o caos que vivemos aqui diariamente. Em meio à crise hídrica enfrentada pelo Estado e pelo Brasil, um artista mineiro tenta chamar a atenção do público para a conscientização do uso de água pelas belezas da arte. A exposição intitulada Memórias Líquidas retrata em cerâmica e outros materiais alternativos o movimento dos líquidos. Com estilo barroco, o artista de São João del Rei conta como foi o processo de criação das 25 esculturas que compõem a mostra. Então, essas obras elas começaram assim, na verdade, num pequeno desenho, né, de 2005, que é um estudo para uma escultura decorativa que eu fiz. E ao tentar tridimensionalizar essa obra, eu vi que a água em si só era um objeto que eu podia explorar numa série, né? E em cima dessa ideia, em 2006, eu fiz esse estudo, né, da primeira obra da série e concretizei ela em 2008. Depois eu fiz esse apanhado assim, das possibilidades estéticas que eu poderia ter assim, do movimento dos líquidos com a estilística barroca, né? Solidificar algo conhecido por fluidez não foi tarefa fácil. A princípio foi a técnica, né, o material que eu ia usar, né, nesse sentido, né? Então eu escolhi a cerâmica que eu achei que se adequou mais assim, ao caso, né? A exposição, que foi idealizada em 2007, aproveita para, além de encantar com a beleza de suas obras, chamar a atenção para o momento vivido por Minas Gerais, a escassez de um dos bens mais preciosos da humanidade, a água. Eu acredito que a arte ela tem uma carga muito simbólica, assim, né? E como existe esse vínculo no meu trabalho, isso pode em algum momento despertar as pessoas assim, nesse sentido, assim, porque ela chama atenção a isso, né? O Horizonte Notícia termina por aqui. Até o próximo programa.